A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a Bíblia panoramicamente. Você já tem aí no nosso canal do YouTube as nossas 3 primeiras aulas que aconteceram ao vivo, né? Introdução à Bíblia 1, Introdução à Bíblia 2. Gênesis, nós estudamos o livro inteiro de forma panorâmica e agora, nesse tempo, estamos estudando de forma um pouco mais aprofundada o livro de Gênesis em 4 etapas. Então, na semana passada, você viu o que aconteceu na eternidade, né? Nós falamos bastante sobre a eternidade e o tempo que nós estamos vivendo, que é o agora, é o tempo, o Cronos atual, é o tempo da criação. E agora você pode pegar a sua Bíblia e deixar ela aberta também em Gênesis, e nós vamos caminhar do 1 ao 11, que é essa segunda divisão, né? Nós começamos antes da criação, e agora do início da criação, o livro de Gênesis, do 1 ao 11, ele vai apresentar um início do processo da criação de Deus. Ele vai apresentar a Terra de uma forma global, e ela vai apresentar tudo o que aconteceu de forma global, né? Não de forma local. Depois, na próxima aula, que a gente vai começar a partir de Gênesis 12, nós vamos fechar a lupa, né? É como se você pegasse no seu Google Maps, ó, a propaganda. Você pega no mapa, você abriu, aí você está enxergando o planeta Terra inteiro. Então você vai dando zoom, dando zoom, dando zoom. E aí o capítulo 12 é esse momento, que ele chega até aquele lugar na região do Oriente Médio, onde todo o restante da Bíblia se passa. Oriente Médio, Mediterrâneo, o sul da Europa, norte da África, né? Então, hoje nós vamos do Gênesis 1 ao 11. E o que o Gênesis 1 ao 11 representa? Vamos lá para o nosso primeiro slide. O Gênesis 1 ao 11, né, aqui está a aula complementar número 2. Nós vamos falar da história primitiva, então, desse período, do capítulo 1 ao capítulo 11. Então, durante os primeiros anos da história do mundo, Deus estabeleceu uma ordem ideal para o seu mundo. O pecado da humanidade trouxe a ruína para o mundo de Deus. Mas Deus começou a redimir a sua criação por caminhos que conduziriam diretamente ao êxodo e à conquista de Israel. Por que isso? Antes da gente ler o versículo ali. Quem está escrevendo Gênesis? Nós vamos ter que repetir isso várias vezes para a gente voltar para essa realidade. É Moisés. Quem está escrevendo isso aqui é Moisés. E Moisés está escrevendo essa história, nós vamos ver daqui a pouco numa timeline ali. Moisés, ele escreveu isso para o povo que tinha saído do Egito e que ia entrar em Canaã. Então, talvez não só escrever, eles deviam contar essa história várias vezes. É uma história que veio sendo contada pelos pais, né, e pelos patriarcas, pelos seus filhos, dos filhos para os filhos, até chegar a Moisés. Então, quando chega a Moisés, já existia essa história sendo contada, e Moisés vai escrever. E por que ele escreve? Ele escreve para registrar pontualmente qual é a verdadeira história. Então, Moisés, ele tem um objetivo na escrita. Ele não está escrevendo aleatoriamente ou querendo provar cientificamente algo. Ele não está escrevendo para quem ler. Não, ele está escrevendo pontualmente para o povo dele, que saiu do Egito, que morou 400 anos, muito desse tempo sendo escravo no Egito, então mentalidade de escravo. Esse povo está caminhando no deserto, não é fácil, né? Você parar para pensar a vida deles ali. Então, muito tempo escravo, muito tempo no deserto, para entrar numa batalha. Então, é muito importante você estabelecer identidade, é muito importante você saber de onde você veio, para onde você vai, é muito importante saber quem está com você, é muito importante você saber quem é você, né? Então, uma coisa que a gente falou até na nossa aula panorâmica do livro todo, é que o livro de Gênesis, ele fala muito sobre identidade.
ele fala sobre identidade e bastante sobre adoção, sobre o Deus formar uma família e Deus, além dessa família que ele formou, ele adotar filhos. Amém? Então, o texto de Gênesis 1, de Gênesis que a gente vai ler, é o texto de Gênesis 3:15. Nesse momento, Adão e Eva já comeram do fruto, já se sentiram envergonhados, Deus já localizou eles. Deus já localizou, né? E aí Deus está dizendo a consequência para cada um do que eles fizeram. E é engraçado, né? Porque as pessoas acham que maldição vem do diabo, né? E não, Deus foi o primeiro a amaldiçoar, né? São maldições mesmo que ele coloca sobre o homem, sobre a mulher. E nesse momento, no 15, ele faz uma referência ao diabo, ao Satanás. E ele fala assim, ó, ele está falando da serpente, mas apontando para o inimigo, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, no singular. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é a cruz. É o momento que o diabo pensa que venceu. Jesus está lá naquela cruz com o pecado da humanidade sobre ele. E ele vence a morte e pisa na cabeça do inimigo. Isso aqui é uma promessa de Deus. É uma promessa de vitória de Deus. Imagina para eles nessa realidade, ouvindo isso, lendo isso, como é que eles analisariam, mas a gente vê olhando hoje, vê que Deus foi perfeito e desde o início, desde o Gênesis, ele já apontava para Jesus Cristo vencendo a morte. Vamos para a nossa timeline? É o seguinte, essa é uma linha do tempo, eu coloquei aqui a referência do Visual United, é um site bem legal, eles têm muito material bom, viu? Visual Unite, né? Unite.me. Você pesquisa, você vai ver muito material didático. A gente usa muito no nosso grupo caseiro. Muita coisa deles é bem legal. É bem fácil de visualizar, eles são bem didáticos. E aqui é o início de uma timeline grande que eles têm lá. Eu separei só o que seria referente a esse primeiro momento para a gente. Então, eles marcam a criação. Aí eles estabelecem, né, o que foi acontecendo desse capítulo, desse período. E a gente está aqui, ó, no capítulo 1 ao 11. O período de 1 ao 11 é cerca de 2.000 anos de história. 2.000 anos de história. Depois de Abraão, até o período do Êxodo, passa-se em torno de 500 anos. Então, é um período muito longo, né? Imagina 2.000 anos, nós estamos no ano 2000 agora. Então, da criação até a chamada de Abraão, são 2.000 anos de história. Ali você inclui a história de Noé, você inclui a Torre de Babel, você inclui todas as histórias que a gente conhece aí relacionadas a esse período. É muito tempo, é um tempo muito longo que dá tempo de construir assim, uma torre muito grande, dá tempo sim da humanidade ficar perversa ao ponto de Deus ter que inundar tudo e começar de novo a partir da família de Noé. Então a gente calcula essa história que a gente está falando hoje, nessa aula de hoje, um período de cerca de 2.000 anos de história, tá? A gente não tem a intenção de ser extremamente profundo em tudo. Por quê? É muita coisa. E é muita coisa polêmica, né? Eu já vou até passar para o próximo slide por causa disso. É muita coisa polêmica, é muita coisa global. E Moisés, ele não estava buscando provar coisas para ninguém. Ele estava falando a respeito de Deus e a respeito do povo de Israel. Como a gente leu no início, do primeiro slide. A intenção é uma, o foco é uma. Então, se você pegar esse texto para trabalhar alguma proposta a respeito da inundação do mundo,
você vai ter algumas informações, mas você não vai ter todas as informações, porque não é o propósito de Gênesis. Se você quiser estudar a respeito dos primeiros filhos, sobre Caim matou Abel e depois fugiu para o norte e se casou com uma mulher de uma cidade lá no norte. Você vai pesquisar e você vai encontrar algumas informações na Bíblia, mas você não encontra todas as informações. A Bíblia mesmo confirma, né? Então, muita coisa, quando você tem em Gênesis, você encontra em Hebreus, por exemplo. Você encontra em outros textos, já no final da Bíblia, ou no meio do texto. Em Jó, você encontra muita coisa, em Salmos, que vão confirmando e vão te ajudando a ter base para o que você está querendo estudar a respeito de alguma história que aconteceu entre 1 e o 11. Só que você não vai ter todas as informações. Por quê? Porque não era o foco da escrita de Moisés. Moisés tinha um objetivo no que ele estava escrevendo. Ele tinha um objetivo de apresentar para o povo dele, o povo hebreu, especificamente o povo que estava com ele no deserto, apresentar para eles a origem. Olha, vocês não são Zé Ninguém. Olha, vocês não vieram do nada. Olha, vocês não estão perdidos no mundo, não estão abandonados. Vocês são preciosos, vocês foram escolhidos por Deus. Deus chamou Abraão lá da terra dele, veio com a família, ele deu essa terra para onde nós estamos indo hoje. Por que nós estamos nessa terra? Porque teve um período de fome muito grande no mundo. E precisou o Senhor levantar José como segundo governante do império da época, para que o pai dele e os seus irmãos viessem morar nessa terra para passar esse período e não morrerem de fome. E aí nós estamos saindo desse período e entrando no lugar que o Senhor já nos deu. Inclusive, uma vez fizeram essa pergunta, né? Mas por que Deus deixou esse povo invadir a terra e matar um monte de gente ali? Eles não invadiram uma terra que não era deles. Eles foram especificamente, pontualmente para a terra que o Senhor já tinha dado a ele. Imagina que você, com a sua família, vai fazer uma viagem para o exterior e vocês vão passar 1 ano fora. E quando vocês passarem 1 ano fora, quando você chega na sua casa, tem alguém morando. Uma família muito bem estabelecida, usando todas as coisas da sua casa. Aonde que você vai encontrar alguma justiça para poder restabelecer a sua casa e a sua moradia? Você vai no cartório, pegar a matrícula do imóvel, você vai na polícia fazer um boletim de ocorrência, você vai buscar os meios legais para isso, para sustentar a sua defesa de que aquela casa é sua, que apesar de você não estar nela morando fisicamente no último ano, ela continua sendo sua. Mas como é que eles faziam nessa época? Não tinha um cartório, não tinha uma delegacia de polícia, eles tinham que lutar pela terra, a terra é deles e eles defendem a possessão desta forma, ok? Então está tudo bem, é reintegração de posse. É um processo legal que aconteceu. E Deus deu a Abraão. Então, Moisés, ele está escrevendo para esse povo, estabelecendo coisas, esclarecendo coisas. Mas adianta ele começar a história contando de Abraão? Não, era bom ele começar do que aconteceu antes. E como é que ele chega? Ele chega até a história de Noé. Por quê? Porque todo mundo veio de Noé. Todo mundo veio de Noé. Nesse período ali, estava todo mundo nascido de Noé e dos filhos dele. Né? Inclusive, a expressão semita vem de Sem, que é um dos filhos de Noé. Então, é uma característica para todos que são caracterizados, considerados como os filhos de Sem, filhos de Noé. Mas e Noé veio da onde? Então vamos falar antes de Noé, até chegar a Adão. E Adão veio da onde? Adão foi criado por Deus do barro. A esposa dele veio da costela dele. Isso é a história verdadeira, é a história verídica e a história contada por Moisés, para que o povo conhecesse e tivesse essa identidade estabelecida, esclarecida. E para mim e para você? A gente caminha por toda a história, por toda a Bíblia, e nós encontramos toda a nossa origem. Quem é o Deus que nos criou e nos formou? E o que é importante considerar aqui? Então, Gênesis 1 ao 11 é uma visão global da história. Tem até um planetinha Terra girando aqui. Ó. Porque é de toda a história, é do mundo inteiro. Tudo que fala do 1 ao 11 é relacionado a questões que envolveram todo o planeta Terra. Inundou? Inundou todo o planeta Terra. Ok? Primeiro homem,
primeira mulher, primeira família, primeiro homem, primeira mulher, primeira família de todo o planeta Terra. Não tinha gente em outro lugar, não tinha nada assim. Agora, entretanto, por se tratar disso, e pela forma objetiva que foi escrita, o texto acaba sendo muito polêmico. Então, do 1 ao 11, em Gênesis, você vai encontrar praticamente os textos mais polêmicos da Bíblia, né? A gente pode achar outras coisas no meio, mas pensa nos textos que são discutidos, pensa nos textos que cada um tem uma opinião, cada um comprova alguma coisa, vem a ciência em uma época fala uma coisa, vem a ciência em outra época vê que aquilo ali que falou já não era, que na verdade é isso agora, aí passa mais 500 anos, a ciência fala, não, aquilo que a gente falou não é isso, agora tem um prêmio Nobel que fala isso, 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 isso. Não menosprezando, mas eu estou dizendo que a ciência, ela discute isso. Se você quer ganhar prêmios na academia, você quer ser bem reconhecido academicamente, é só você contestar qualquer ponto da Bíblia. Você vai ter um grupo enorme te apoiando. Falar, não, a Bíblia fala isso, mas na verdade eu descobri que não era isso, né? Descobri um texto secreto e cheguei à conclusão pela experiência que na verdade é assim, é assado, né? Ah, o cosmo foi... Não, na verdade eu estou contradizendo a Bíblia, na verdade eu digo isso. E você vai receber aplausos, moções de elogios e tudo mais por isso. Agora tenta defender academicamente algum texto desse. Chega lá na academia, na sua defesa, na sua dissertação, no seu doutorado, no seu mestrado, e apresenta a base que sustenta o que a Bíblia diz. Você vai ser descredenciado, você vai ser motivo de zombaria, você vai ter uma péssima referência nesse ambiente acadêmico. Isso é muito engraçado. Porque nós não dependemos da ciência, nós cremos em Deus e nós cremos na revelação que Deus nos deu através da palavra dele. E nós sempre ficamos com a palavra. Alguém fala uma coisa diferente da Bíblia? Calma, espera um pouquinho. Continua olhando para a Bíblia, que você vai ver que a Bíblia sempre teve razão. Alguém fala alguma coisa concordando com a Bíblia? Amém. Já viram quando aparece, encontraram ossada de gigantes, encontraram os restos da Arca de Noé. Olha para isso com muito cuidado também, sabe? Porque isso não deve ser a base da nossa fé, porque essas duas situações que eu citei mesmo, passa um tempo, o pessoal prova que era mentira, que era montagem de computador ou era alguma especulação. A nossa fé está comprovada pelo poder de Deus através da palavra dele revelada pela Bíblia. É aqui que a gente fica, é aqui que a gente acredita, né? Nós cremos que toda a Escritura é base para nós confiarmos em Deus, acreditarmos em Deus, alimentarmos a nossa fé, só a Escritura, ok? Nós cremos no que está escrito. 1 a 11, como eu falei, não são artigos científicos, eles não têm intenção de provar cientificamente a criação do mundo. E escrito por Moisés para traçar a genealogia de Adão até Abraão e de Abraão até o povo de Israel. E qual que é a frase principal que eu quero deixar guardada com você, que nós já falamos e repetimos, porque ela é importante você ter isso na sua mente e no seu coração. Aonde a Bíblia é genérica, não seja específico, ok? A Bíblia fala rapidamente daquele assunto, são 2000 anos contado em 10 capítulos, em 10, 11 capítulos. A Bíblia fala muito rápido dos assuntos. De Noé que ela fala um pouquinho mais, mas ainda é pouco. Aonde a Bíblia é genérica, e ela está falando genericamente da criação do mundo até chegar na história de Abraão, seja genérico. É muito curioso, a gente quer mais, mas guarde isso. Aonde a Bíblia é específica, gaste mais tempo. Então você vai ter vários textos confirmando outros textos. A Bíblia ela é poderosa nisso, ela é viva. Você lê um texto e um outro texto lá na frente ele confirma aquilo que foi dito. E tem textos na Bíblia onde passa mais tempo contando, né? Você vê quando Abraão manda o servo dele encontrar uma esposa para o filho. E você tem do 1 ao 11 a história passando tão rápido, as coisas tão rápidas acontecendo. E até em Abraão mesmo, a história de Melquisedeque, que a gente vai falar no próximo domingo,
falando tão rápido dele, a gente queria ouvir tanto falar mais dele. Aí quando chega nessa história do servo, são capítulos e mais capítulos falando, então você vai chegar lá e vai falar assim, assim, assim. Aí ele chegou lá e o pessoal queria que ele fizesse alguma coisa, ele fala, não, mas eu vim aqui para fazer isso, assim. Ele repete tudo que Abraão falou. Aí ele chega até a tenda, né, de Labão, se não me engano, e aí o pessoal fala assim, você já vai embora, você quer ficar? Não, eu não vou embora enquanto eu não fizer isso. Ele repete o mesmo texto várias vezes. E é nesses lugares que você deve gastar mais tempo. É nesses estudos, né, a história de Davi, riquíssima. Tem histórias de personagens que aparecem em vários livros diferentes. Estude mais. Jesus, 4 evangelhos para você estudar a vida dele. E nenhum deles é um estudo bibliográfico aprofundado como é nos dias de hoje. Todos eles têm um foco, têm um objetivo. Estuda sobre isso, pesquisa sobre isso e gaste mais tempo com essas coisas. Amém? E se tratando de polêmica, beber uma água. E se tratando de polêmica, nós temos as polêmicas relacionadas a Noé, nós temos as polêmicas relacionadas à Torre de Babel, porque ela diz da origem das línguas, das nossas línguas que nós falamos hoje, inclusive. Nós temos polêmicas relacionadas a Caim, como eu falei, e algumas situações. Nós temos polêmicas relacionadas à vida de Adão e de Eva no jardim, e o que eles faziam na prática, como era o dia a dia deles, quanto tempo eles podem ter passado naquele jardim. Agora eu vou te falar o seguinte, o que toca em praticamente toda a ciência são as polêmicas relacionadas à criação do mundo. E tem um ensino que é dado nas escolas, por exemplo, relacionado à criação do mundo e à criação do homem. Só que o mundo sendo gerado através de uma explosão, e aí passa um processo de bilhões e bilhões de anos, até chegar numa existência de um macaco, e aí esse macaco vai evoluindo até se tornar um homem. Então, existe um processo ensinado nas escolas que é completamente diferente do processo que a Bíblia ensina. Esse processo cadenciado de milhões e milhões de anos, de coisas acontecendo, para a ciência, ele é mais lógico. Só que, como a gente sabe, precisa de muita fé para acreditar nessas coisas. Precisa de muita coisa. É muito refutada essas teorias. Ela é cheia de buracos, é cheia de furos, né? Então, o que nós cremos? Nós cremos que Deus existe e sempre existiu na eternidade. Em dado momento, Ele quis criar o mundo. A partir da sua palavra, o mundo foi criado. Tudo que Deus criou, Ele criou perfeito. Tudo que Deus formou, Ele formou perfeito, né? Inclusive o homem. Então Deus não criou um macaco e depois Ele falou, acho que eu posso melhorar mais isso, acho que eu posso melhorar mais isso, acho que essa face ficou muito grande, deixa eu diminuir isso aqui, passa-se mais uns anos, Ele fala, acho que vai ficar com dor nas costas, deixa eu deixar ele mais retinho, vai ficar até melhor para ele lutar. Então não existe esse processo de correção. O homem foi criado desde o início, a imagem e semelhança de Deus. E Deus olhou e falou, ficou muito bom. Então, essa base é a que nós cremos. É o que a humanidade crê já há 6.000 anos, há 7.000 anos. É o que a humanidade crê desde que Adão começou a contar essa história para os filhos dele. Essa é a realidade que nós cremos e nós acreditamos. A ciência tem uma dificuldade absurda de crer nisso. Por quê? Porque não conseguem comprovar a existência de Deus através de um laboratório. Não confirmando a existência de Deus através do laboratório, partem do princípio que outra coisa aconteceu. E realmente não dá para provar a existência de Deus através do laboratório. Você prova a existência de Deus através da fé,
Você se prova. Então, você confirma que ele é Deus e que isso tudo aconteceu pela revelação da palavra dele, pela revelação que ele mesmo nos dá através do relacionamento que nós temos com ele, através do Espírito Santo de Deus que traz conhecimento para nós, através de pesquisas, através de outras formas. Só que nós sempre vamos estar fundamentados na fé. Então, existe esse ponto crucial, essa briga, né, esse conflito entre a ciência e a religião, que eles generalizam dessa forma. Nós cremos em Deus plenamente. E o que a ciência vai dizer? A ciência vai dizer outras coisas. Ela vai dizer que não existia nada, e aí duas coisas se chocaram. E aí já começa o primeiro conflito na minha cabeça. Se não tinha nada, como é que duas coisas trombam? Se não tinha nada, então já tinha que ter duas coisas. E não só duas coisas, tinha que ter alguma coisa que empurra essa coisa na outra. Então já existem três coisas. Ok? Concorda comigo? Então, o universo, né, inclusive, o que a ciência diz? O universo está em constante expansão. Mas expansão da onde? Dessa explosão inicial? Mas essa explosão vem do nada e ela passa a existir. E aí, não só isso, como depois dessa explosão, ela começa a fazer coisas acontecerem de uma forma muito perfeita, muito lógica, para chegar ao ponto de ter vida e sustentar a vida. Né? Não só ter vida, mas sustentar a vida na fragilidade do que seria dentro do que eles falam. E aí depois esse processo precisa continuar evoluindo de tal forma a chegar no que nós somos hoje. É demais para minha cabeça. É mais fé do que crer em Deus. Você crer nisso é uma dificuldade maior. E eu, com todo respeito aos que creem nessa evolução, no Big Bang e nessa explosão, mas eu digo que a revelação de Deus, da pessoa dele, leva a gente para um outro patamar de conhecimento, de relacionamento. As pessoas olham para os cristãos, vai olhar para quem é religioso cristão e crê em Deus dessa forma, e vai menosprezar, porque de alguma forma para eles parece mais inteligente pensar nessa outra forma. Mas é loucura você imaginar a sequência de coisas. Existem dois cientistas cristãos que eu queria citar eles aqui. No nosso slide, eu coloquei aqui, duas boas referências. Nós temos ótimas referências no cristianismo, nós temos ótimas referências de pessoas que inclusive são ateus, em que em dado momento reconheceram a pessoa de Deus, ou uma pessoa maior controlando tudo isso, porque não tem como isso tudo ficar andando sozinho e nunca desandar. Então, eu quis trazer essas duas referências, por quê? Porque eu imagino que a gente citando aqui, você tem uma tendência a pesquisar eles. Então, existem muitos que são boas referências, mas em que acreditam em coisas muito diferentes da gente. Então, esses dois, que é o Dr. Adalto Lourenço e o Dr. Rodrigo Silva, são duas pessoas que nós podemos falar para você ouvir o que eles dizem a respeito desta área, do que nós estamos falando sobre o início da criação do mundo, e que eles vão ficar muito mais próximos de nós do que nós acreditamos também, ok? Do que nós pregamos. Por quê? Porque é fundamental permanecer na palavra de Deus. Não saia da palavra de Deus. Não prove coisas que em algum momento conflitam com a palavra de Deus. Ela é instrumento para alimentar a nossa fé. Ela é o fundamento de quem o Senhor é, de como o Senhor se revela, de como o Senhor opera, ok? A ciência muda, ela daqui a pouco muda de novo. Então, Dr. Adalto Lourenço, ele é mestre em física pela faculdade em Carolina do Sul. Ele é autor de alguns livros também, Como Tudo Começou, Gênesis 1 e 2, e são publicados pela editora Fiel. A editora Fiel também nós gostamos, nós lemos, nós vamos às conferências deles, então são uma boa indicação, ok? E ele defende uma linha científica chamada de criacionismo científico. Existem várias linhas, né, relacionadas ao início das coisas, a própria evolução, o darwinismo, o neodarwinismo. O darwinismo já mudou 4 ou 5 vezes desde que foi criado por Darwin.
Então, ele acredita, dentro das linhas criacionistas, o criacionismo bíblico, e ele crê o criacionismo científico. Então, esse é o fundamento dele, e o fundamento dele vai trazer concordância com Gênesis, com a palavra de Deus, baseado em tudo que eu pude estudar a respeito. Dr. Rodrigo Silva, ele é mestre em teologia histórica e especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele também tem uma formação de filosofia que eu não coloquei aqui, me desculpe. Ele também é doutor em arqueologia clássica pela USP. E ele apresenta um programa chamado Evidências, na TV Novo Tempo. Por que eu trouxe esses dois? Eu quis trazer esses dois para te ajudar a entender o que eles defendem, baseado no que nós estamos falando e na dificuldade de aceitar essa questão lógica da ciência. Desculpa colocar os cientistas entre aspas, mas nós permanecemos com a palavra. Eu estou pregando isso, é isso que eu estou dizendo nesta aula, que nós permanecemos com a palavra. Então, eu vou te contar uma história que o Dr. Adalto Lourenço conta. É o exemplo do bolo de chocolate. Está aqui, ó. O exemplo do bolo de chocolate. O que ele vai falar? É engraçado porque em uma das aulas eu falei também de bolo de chocolate, acho que na primeira ou na segunda aula sobre introdução à Bíblia. Então esse aqui, a gente está falando de uma outra história de bolo de chocolate e eu não quis mudar a história dele. Então ficou duas histórias de bolo de chocolate. Uma sobre aquela história do bolo muito gostoso que o pai fez para a filha, lembra? Então, não é essa história, essa aqui é uma outra história. Como que é essa história do Dr. Adalto Lourenço, físico, explicando a criação do mundo através do plano bíblico e através da ciência, contando do bolo de chocolate. Imagina que você chegou na sua casa. O Lincoln está aqui, vou contar para o Lincoln. Fica mais fácil de contar a história falando nomes. Tá, Lincoln? Presta aí, depois o direito autoral fica para você. O Lincoln chegou em casa. E ele chegou em casa, ele entrou na casa dele, abriu a porta, chegou na cozinha, tinha um bolo de chocolate. Lindo assim. Lindo. Bonito, do jeito que ele gosta. Maravilhoso aquele bolo de chocolate. E aquele bolo de chocolate tinha o chocolate que ele gosta. Aquele chocolate tinha até, eu não sei, o que você gosta? Kit Kat? O que você gosta que fica em volta? Você nada? Qualquer coisa. Lindt, talvez. Não? Propaganda agora a roda aqui. Mas era o melhor bolo de chocolate, com os melhores chocolates, com o melhor produto em cima da mesa dele. Qual é a conclusão que o Lincoln vai chegar quando observar esse bolo de chocolate? Primeiro que ele vai querer comer, como eu ia querer comer, né? Lógico, um bolo desse em cima da mesa, posso comer, na minha mesa ainda. Mas o que ele vai pensar? Como esse bolo chegou aqui? Vamos falar que eles chegaram junto, ele e a Natasha chegaram junto em casa, para ele não achar que foi a Natasha que deu. Mas ele chegou em casa, está aquele bolo em cima da mesa, eles olham para o outro e falam, meu Deus, que bolo maravilhoso, esse bolo em cima da nossa mesa e a gente pode comer esse bolo. O que eles vão pensar? O bolo brotou? O bolo apareceu na mesa? Não. Alguém que tem a chave da nossa casa, inclusive, que tem o alarme, entrou, comprou, primeiro passou numa padaria, alguém fez esse bolo, algum bom padeiro, algum bom confeiteiro fez esse bolo, eu fui lá, essa pessoa foi lá, comprou ele, trouxe e colocou na nossa mesa para a gente, ele deu isso de presente da melhor forma que a gente poderia gostar. Então essa pessoa quer agradar a gente e ela deu algo que a gente vai gostar muito para a gente comer, para a gente se divertir. Esse é o raciocínio lógico, ok? Então alguém trouxe isso até aqui. Qual é o exemplo que o doutor Adalto Lourenço, ele não é pastor, qual é o exemplo que o doutor Adalto Lourenço vai falar em contraponto a essa história do bolo de chocolate? Você imagina que em vez dele pensar que alguém comprou esse bolo numa confeitaria e colocou na mesa dele para ele começa alguém chega para ele e fala assim, Lincoln, deixa eu te explicar como é que esse bolo chegou na sua mesa. Tinha um caminhão do supermercado que estava vindo fazer uma entrega, ele estava descendo a sua rua, que é uma ladeira, e ele estava vindo lá de cima, e de repente um cachorro, uma criança atravessou na rua, e aí o caminhão freou, quando o caminhão freou, ele virou de lado, começou a capotar, e aqueles ingredientes que estavam dentro da caçamba do caminhão começaram a se misturar. Então, de alguma forma, o pacote de farinha abriu, e ele misturou com o leite que estava naquele
capotamento do caminhão, e tinha um potinho de fermento que misturou também, e o chocolate, tinha uma caixa de chocolate que ela esmigalhou, e ela foi misturando aquilo ali, nesse bater do caminhão, capotando, essas coisas foram se misturando, e foram parar dentro de um recipiente, e aí, quando o caminhão parou, e tudo aquilo ficou dentro daquele recipiente, o caminhão pegou fogo. E o caminhão pegou fogo, e aquela caçamba do caminhão, ela começou a se tornar um forno quente, e aquela massa que tinha se misturado no capotamento, ela começou a crescer de uma forma proporcional, perfeita, na temperatura certa, cada ingrediente tinha lá a sua quantidade, a sua temperatura certa, e depois que ele atingiu um estágio ideal, o caminhão deu uma última explosão, e nessa última explosão, aquele bolo, sem se desmanchar, foi girando perfeitamente e caiu na frente da sua casa. E aí, alguns pedaços do caminhão, inclusive, caíram lá para dentro do seu quintal. Então, a polícia, quando chegou e observou aquela cena, e precisou entrar na sua casa, porque parte tinha acontecido alguma coisa, e eles precisaram invadir e arrombar a sua casa para poder entrar, e eles estavam fazendo aquela diligência e observando tudo, e viram aquele bolo e falaram assim: o que a gente vai fazer com esse bolo? A gente vai fazer nada com esse bolo, vamos deixar na casa dessa pessoa que já foi prejudicada com um acidente, né? Ele vai gostar de ver esse bolo aqui em cima. Entendeu? Entendeu uma diferença? Ou você crê que alguém muito bom, que te ama, que quer te dar algo, vai e te dá esse bolo porque ele fez esse bolo, porque ele trouxe esse bolo para você com todo o coração, com todo o amor, para você poder viver e satisfazer e se alegrar nesse bolo, ou você crê numa sequência de explosões e coisas acontecendo, que todas elas têm que ser perfeitas em tudo que acontece, para poder chegar numa situação, para daí numa decisão de alguém ainda, aquilo ali chegar até a sua mesa e estar perfeitamente pronto para você comer. Entendeu a diferença de você crer num Deus poderoso que controla o universo, que cuida de todas as coisas, que tem todo o domínio nas suas mãos e sustenta todas as coisas através do seu poder, como fala em Hebreus? Ou você crê numa sequência de fatos aleatórios para poder dizer que o que você vive hoje tem alguma existência? Um outro ponto, é outra defesa, né? Eu quis citar os dois porque cada um defende alguma coisa. Aí o Dr. Rodrigo Silva não a respeito disso, mas ele vai trabalhar, eu vou vir para cá um pouquinho, ele vai trabalhar a questão do tempo. Por quê? Vocês repararam que desde o início eu estou falando de Gênesis 1 a 11, nós temos 2000 anos. Se você é um tempo de cerca de 2000 anos, né? Então, se você calcula esses 2000 anos, mais 500 anos até Abraão, 1000 anos, né, até Davi, de Davi até Jesus 1000 anos, de Jesus até nós 2000 anos. Resumindo, quem crê na Bíblia, pela lógica da Bíblia e a sua criação, não consegue ficar distante de algo em torno de 6.000 anos ou 7.000 anos de planeta Terra existindo e funcionando. 6.000 anos ou 7.000 anos, vou falar 7 para poder ficar confortável aí. Nesses 7.000 anos, Deus deu início à criação e nós estamos aqui em 2020. Então, nós cremos nisso. Olhando a Bíblia, fazendo as suas contas, se você começar a fazer um cálculo matemático, contábil, você vai chegar nesse número, você não vai ficar longe desse número. Então, qual é a dificuldade na hora de conversar com um cientista, por exemplo, que trata de algo em torno de 4 bilhões de anos? Até porque nesta teoria da evolução e nesse processo de explosão, tudo isso leva milhares e milhares de anos para uma coisa que é uma coisinha virar um pouquinho maior. E um animal que se transformar em outro animal, e um macaco se transformar num ser humano. Então, eles vão defender algo em torno de 4 bilhões de anos, e nós vamos defender 7.000 anos. É uma distância muito longa. E nós defendemos 7.000 anos. Mas o Dr. Rodrigo Silva, ele explica através do cálculo que é feito. Primeiro,
para os cientistas chegarem nesse número de 4 bilhões, por que não é 3 bilhões ou 10 bilhões? Por que é 4 bilhões de anos? Eles utilizam a datação radiométrica, tá? Pode pesquisar mais a respeito disso. Eles utilizam elementos relacionados ao carbono 14, à radiação, e que algumas coisas precisam ter nesse cálculo, porque cada vez que ela aparece, pela quantidade que ela aparece num estudo que você fez de uma rocha, por exemplo, você consegue, de certa forma, datar quantos anos ela tem. O problema é que tudo isso é muito relativo, é bastante relativo. Inclusive, o próprio carbono 14, os períodos de anos de na escala dele, de um para o outro, é de, por exemplo, 1.000, 10.000, são pulos muito grandes de tempo de um para o outro. Então, você precisa somar tudo isso e já para justificar esse processo de evolução, eles utilizam na margem de erro que tiver de maior, para poder dar bastante tempo para as coisas evoluírem, né? E elas existirem dessa forma. Tá, mas e aí? O cálculo científico de datação, ele existe. Como que a gente pode chegar a alguma explicação próxima da ciência, né, se a gente quiser fazer assim, para poder aproximar dessa data? Uma primeira suposição que ele trabalha é que a Terra já possuía uma existência, e quando você vai calcular uma rocha, por exemplo, esse cálculo chega até essa existência. Aonde que estaria essa existência? Justamente no texto que a gente leu na semana passada, onde o Espírito pairava sobre a face das águas. Então existia água, existia uma terra, um abismo, né? Existia alguma coisa ali e que onde o Espírito de Deus pairava. Então, quando você vai fazer um cálculo, acaba buscando esse tipo de datação. E uma segunda suposição, que é muito plausível também, é que quando Deus criou o homem, as plantas, os animais, ele criou tudo adulto, ok? Deus não criou o homem bebê. Deus criou um homem de 20 anos, de 30 anos, não sei qual a aparência de Adão, né? Quando você imagina um cientista chegando no Jardim do Éden, encontrando com Adão, né? Ele ia encontrar um homem de 20 a 25 anos, talvez, mas que se fosse fazer algum tipo de medição, ele ia ter, né, talvez já esses 20 a 25, mas que se perguntasse para ele, falar, Adão, quantos anos você tem? Só para eu poder anotar aqui na ficha, ele ia falar, eu tenho um dia. Eu nasci ontem, né? Estou descansando hoje, com Deus, amanhã começa a colocar o nome nos bichos. Então, o tempo de existência dele, real, era um dia, uma semana, alguns dias, só que fisicamente a estrutura dele e alguma datação que pudesse ser feita já calcularia todo esse tempo. Isso relacionado a plantas e aos animais também. Os animais foram criados adultos, as plantas completas também, né, as árvores, depois que elas foram se multiplicando, montanhas e toda a criação já de uma forma adulta. E dentro dessa mesma suposição, eles permaneceram algum tempo no jardim antes do pecado. E essa é uma linha que não conflita com a Bíblia, mas é uma linha que quando você vai estudar a criação do mundo, você fica nisso, né? Você fala assim, nossa, quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim até comer do fruto? Eles foram criados no sexto dia, descansou no sábado, aí no domingo já comeram, na segunda-feira já comeram do fruto, né? Não, eles tinham que dar nome para os animais. Você imagina que teve todo um processo de relacionamento com a criação. Então passou o quê? Um ano. Só que eles não envelheciam, não existia o pecado, não existia nada para prejudicar o corpo dele. Então será que passou ali 1 milhão de anos? Viu? Quanto tempo que eles passaram ali no jardim, completos, perfeitos, habitando, enchendo a terra, que era uma outra ordem que eles tinham, né? E aí o pessoal usa também esse tipo de raciocínio para explicar Caim, depois que mata Abel, ir ao norte e casar com uma mulher de uma cidade. Então essa mulher seria filhos e vários anos tinham passado. Então são teorias. Mas por que a gente fala isso, né? Porque a gente não quer também ficar distante demais da ciência, porque a gente gosta de estudar. Não sei você, mas eu gosto de estudar, eu gosto de receber essas informações da ciência. Eu gosto de ver o que eles estão aprendendo, o que eles estão descobrindo, né? É maravilhoso, a ciência é muito rica, né? Só que eu não me afasto da Bíblia nem por um segundo sequer.
E é o que eu te falo também, eu te aconselho, não se afaste da palavra de Deus. Gênesis do 1 ao 11 é polêmico. Gênesis do 1 ao 11 são textos difíceis de às vezes, assimilar em alguns aspectos. Mas existe um objetivo na escrita de Moisés, de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio. E o objetivo dele é apresentar a identidade do povo, é apresentar para eles quem eles são. E eu comecei falando de Jesus no texto, e eu queria terminar aqui com vocês. Essa imagem foi criada pelo pessoal do Bible Project. É outro site muito legal de você pesquisar, bibleproject.com. Eles têm esse estudo de livro a livro da Bíblia, eles têm muito material, eles disponibilizam vídeos para você baixar gratuitamente, tudo para você poder estudar bastante a palavra de Deus. E eles fizeram esse brasão, que eu gostei bastante, falando justamente do versículo que nós lemos, de Gênesis 3,15. Ele está falando ali em cima, hope for a wounded victor, esperança de um vencedor ferido, to defeat evil at its source, derrotar o mal na sua fonte. E este Jesus que venceu a morte, que está preparando o lugar para nós morarmos eternamente com Ele, é nele que nós cremos, é nele que nós permanecemos. Nós olhamos Gênesis e nós vemos Ele, nós olhamos Êxodo, nós vemos Jesus, nós olhamos Levítico, nós vemos Jesus, nós olhamos toda a Bíblia, nós vemos Jesus Cristo de Nazaré manifesto. Nós vamos falar mais disso semana que vem. E nós olhamos hoje, 2000 anos, nós vemos Jesus Cristo de Nazaré presente aqui na minha vida, na sua vida, e trabalhando, e nós adorando, e servindo, e nos relacionando, e nos tornando um em aliança, e nos aproximando, e ao mesmo tempo Ele preparando um lugar para nós morarmos eternamente. E o final de todas as coisas em Apocalipse apontam para Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas. Ele existe junto ao Pai e ao Espírito Santo na eternidade, no tempo, Cronos, e por toda a eternidade. E com Ele que nós vamos morar. Que Deus te abençoe muito, que você tenha um bom dia, que seja um tempo muito bom com você, com a sua família. Tá bom? E que Deus nos guarde e até a semana que vem, no próximo estudo da Bíblia. Tchau, tchau.